Fala galera do Jovem Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Uma ótima terça-feira para vocês. Nós estamos aqui dando início às 8 horas da noite com este episódio que vai falar aí sobre uma justiça e uma tal de misericórdia que a gente falou pouco durante essa lição, né? Mas, gente, hoje a lição ela tá muito especial. Nós chegamos aí no nosso último episódio do ano. Já é um episódio assim que aquece o coração da equipe. Nós já estamos aqui um pouco chorosos, porque a gente sabe que aqui é o encerramento de um ano completo, gravando vários episódios aí em prol de espalhar o evangelho. E nós sabemos que temos colhido muitas bênçãos até aqui, mas sabemos que Deus vai preparar e já tem preparado outras para nós colhermos no próximo ano juntos. Hoje, eu não poderia falar sobre essa tal justiça e misericórdia sozinha. Então, nós trouxemos dois convidados. Um aí é uma figurinha repetida do nosso álbum, mas tenho certeza que vai ser bênção. E antes ali já de soltar o nome de algum deles sem querer, eu vou deixar que eles se apresentem. Então, deem as boas-vindas para os nossos convidados dessa semana. Gente, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe muito vocês. Obrigada. Vocês têm agora a oportunidade de se apresentarem, o nome de vocês e o que mais vocês quiserem compartilhar conosco. Fala, galera. Eu sou a Raquel, já fui membro aqui da Igreja do SIC, né? Hoje, atualmente, eu estou na Igreja do Portão. E para mim é um privilégio. Louvado seja Deus para a gente conseguir compartilhar aí o que a gente tem aprendido até aqui. Obrigada pelo convite. Que seja Amém. bênção para todos nós. Tudo bem, pessoal? Eu sou a figurinha repetida, então, né? Do nosso álbum. Do álbum de vocês. Que bom, né? Pelo menos vocês têm um álbum e eu tô lá duas vezes, né? Amém. Para quem assistiu a semana passada, eu já estava aqui. Se não assistiu semana passada, volta aí um episódio. Tava muito bacana o nosso tema, que nós falamos ali um pouquinho sobre idolatria. Mas para me apresentar, meu nome é Ivan, sou pastor no Colégio do Boqueirão. Estou ali há 2 anos trabalhando com os meus alunos, com os meus servidores e com a Igreja do Boqueirão também, atendo as novas gerações da Igreja do Boqueirão. Então, o pessoal de 10 a 15 anos são as minhas ovelhas ali na igreja também. Amém. Bom, gente, para a gente dar início ao nosso conteúdo dessa semana, gostaria de convidar, então, para o pastor, já que está aí todo animado falando, pastor, ora para a gente dar início a esse episódio. Oremos. Querido Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente. Amém. Nós vamos estudar a sua lição nesse momento e nós queremos não somente aprender, mas queremos ser transformados por tudo que for exposto aqui. Então fica conosco, nos conduza. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, vamos lá. Justiça e misericórdia. A tirinha dessa vez, ela teve bastante conteúdo, né? Bastante escrita, bastante coisas ali pra gente poder tornar reais. Então, vamos lá. Quando vocês viram um texto bíblico, quando vocês viram o título da lição, quando vocês viram a tirinha, para você que tá acompanhando aí no YouTube, tá aparecendo tirinha na tela. Para quem tá no Spotify, tenta abrir rapidinho o teu YouTube para tu ver a tirinha. Quem tem a lição física aí pode dar uma olhada e nos acompanhar também. Bom, o que vocês imaginaram ou quais foram aí as suas primeiras impressões sobre a tirinha dessa semana? Antes de olhar o conteúdo mesmo. Olha, essa tirinha tem coisas para falar, viu? Eu, de primeiro momento ali, tive a percepção, obviamente, que elas estão conversando e elas entraram num senso do mesmo assunto. Sim. Isso é muito bom quando a gente fala com pessoas que estão falando o mesmo assunto, fica-se mais fácil. E tratando ali de primeiro momento, se você ler rapidamente, parece que é até uma discussão, né? Sim. Então, é preciso ter atento, ligar ao tema, obviamente, ali, justiça e misericórdia. E eu, particularmente, pude tirar pessoalmente que esse aqui é um chamado, é um exemplo para nós, né? É um exemplo de chamado de Deus, porque alguém que verdadeiramente consegue compreender a justiça de Deus, ela sabe quem Deus é. Isso está baseado, muitas vezes, no caráter de Deus. E uma das moças fez isso, ela conseguiu exemplificar Deus. Primeiro porque ela fala ali, obviamente, a gente tem um senso de justiça e bondade, entre aspas, a gente tem dentro de nós, sabendo diferenciar o que é bom e o que é mal. Mas se a gente perceber bem além ali, a gente vai ver que ela pergunta assim, se você tivesse, né, um poder para punir,
Se você tivesse esse poder, né? Ela coloca Deus na situação. O único que tem poder e bondade, de fato, de verdade, é Deus. Então ela faz uma pergunta para ela refletir. E eu achei muito interessante isso, porque naquela reflexão, ela consegue compreender quem é Deus, exemplificando para o outro, obviamente. Ou seja, o próprio Deus deixa claro isso para nós, ele não tem prazer na morte do ímpio. Nunca teve. O desejo de Deus é nos salvar. Então, quando eu entendi lendo, e eu vou confessar um negócio para vocês. Eu li de primeiro momento e ali falei, vou dar para outras pessoas lerem também. Eu fiz essa experiência, sério. Sim. Na escola onde eu trabalho, pastora do Boqueirão, e eu sou do Vista Alegre, Ah, da benção, então, eu sou de Adventista. Araucária. Então, estamos todos aqui Educação. a educação firme e forte. E interessante que algumas pessoas, não, mas quem ela pensa que é de falar que ela tem justiça e bondade? De primeira impressão, parece que elas estão falando de algo humano ali, se você ler rapidamente. Mas não, a gente está falando de algo além da justiça e de misericórdia. Então é preciso a gente compreender quem é essa justiça. É Deus. A compreensão dele nos faz muitas vezes ser diferente e também ter a percepção de conseguir exemplificar para o outro de forma simples e objetiva e também fazendo perguntas que gerem reflexão para o outro pensar Sim. quem é Deus. Olha, falando em perguntas que geram reflexão, né? Quando eu olhava para essa tirinha, eu comecei a pensar no que é justiça. Sabe por quê? Justiça é evitar o mal ou justiça é deixar o mal acontecer? Justiça é usar todas as minhas forças para combater aquilo que está sendo prejudicial para uma pessoa? Ou justiça é não agir? Porque hoje, na sociedade que nós vivemos, e você vai pegar a Bíblia, né? E aí eu vou ser bem rápido aqui, mas acho que isso é importante. Geralmente nós misturamos justiça com vingança. Por isso que quando eu olho para Deus destruindo reinos, eu não tenho a visão de justiça. Eu tenho a visão de vingança. Sim. Consegue entender? A vingança é uma paixão, é um sentimento que eu tenho de provar algo, ou de mostrar que sou mais forte, ou de mostrar que tenho poder, ou de dizer, você me feriu, agora é a minha vez. Então, a vingança está ligada a um sentimento totalmente humano, que é o sentimento de provar, né? Então, se você pisou no meu pé, eu vou te provar que eu sou capaz de pisar nos seus dois pés, né? Sim. E quando você olha para a Bíblia, e essa é a pergunta que eu levanto, claro que eu não vou respondê-la agora, mas será que a justiça pode ser uma ação que parece má, mas ela tem como função combater o mal? Vou te dar um exemplo para você pensar. Se você estivesse andando pelas ruas da sua cidade e você escutasse um choro de um bebê, e aí você chegasse e olhasse dentro de uma casa e tem um adulto espancando um bebê. Esse bebê tem ali 10 meses. Tu sabe que ele não consegue sair dali. Tu sabe que ele não consegue reagir porque é o mais forte ferindo o mais fraco. O que seria pecado? Você reagir nesse momento, entrar dentro dessa casa, tentar tirar essa criança de lá e usar força para esse adulto parar de bater na criança, ou você virar as costas e ir embora e falar, a criança que se vire. O que seria errado? Agir ou não agir? Consegue entender que nem sempre uma ação má significa que eu estou sendo mal? Se a minha ação parece ser má, mas é uma resposta a algo que está acontecendo com alguém que é frágil, talvez seria mais errado eu não ter nenhum tipo de sentimento. Eu olhar para aquilo e pensar, não é problema meu, e ir embora. Então a não ação, nesse caso, é mais errada do que a ação. Por isso que quando essa pessoa diz, olha, eu iria destruir quem está matando crianças, ela é má ou ela é boa porque ela tem compaixão das crianças que estão morrendo? Esse é um ponto a se pensar quando se fala sobre justiça. Esse episódio vai ser benção, gente. Vamos lá. Total. Gente, já que o pastor aí falou muito sobre a justiça e até que ponto é justiça ou até que ponto realmente é ignorância da nossa parte. Pastor, quando a gente fala sobre justiça e misericórdia, qual é a relação que existe entre essas duas palavras? A justiça é misericordiosa quando ela é justa. Então, é isso que eu estou falando. Se eu tenho em mente vingança, aí, nossa, Deus matou
milhares de pessoas e porque ele queria estabelecer o povo dele. E aí, se eu tenho essa visão, então as minhas ações más, elas. Eu tava falando com o pessoal aqui hoje, nos bastidores, de um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, tá? Ele é um teólogo alemão que viveu nos dias do nazismo. É ruim até falar essas palavras hoje, mas eu tô só usando aqui, né? E uma das ideias dele é: nós devemos matar Hitler. Porque se nós o matarmos, nós impediremos que milhares de pessoas sejam mortas. E aí ele tem uma frase que é: fazer o mal não é ser mal. Se fazer o mal evita um mal maior, eu sou bom. Olha que pensamento complexo isso. Sim. Quando Deus, no Antigo Testamento, ele dá ordens para que povos sejam expulsos, para que pessoas precisem morrer para isso, a intenção de Deus não é um extermínio, mas a intenção de Deus é a salvação de outras pessoas. Então, se matar pessoas ou se dar ordem para destruir reinos tem como ideia básica punição, aí essa justiça é vingança. Se a ordem para que pessoas morram para a redenção de um grupo de pessoas, essa justiça é a justiça divina, ela é redentiva. Então Deus deu 400 anos de chance para aquele povo, desde Abraão até eles herdarem a terra, passa 400 anos. Deus observou as ações daquelas pessoas, Deus observou o coração daquelas pessoas, Deus sabia o fim da história se aquelas pessoas continuassem vivas. E na onisciência, Deus então entende que destruir reinos que vão basicamente massacrar o seu povo, ou destruir reinos cujos pais matam os filhos para os seus ídolos. Então, quem são essas pessoas? São pessoas que matam seus próprios filhos. Eu vou permitir que essas pessoas continuem matando as crianças até quando? Eu vou permitir que os rituais deles, no qual existem todo tipo de orgia e pecado, continue até quando? Então, existe uma tolerância para Deus. E a tolerância é a seguinte: cruzar os braços é permitir que inocentes morram. Isso é justiça. Justiça é agir para que inocentes não morram, mas continuem vivos. E é muito interessante o que o pastor está dizendo, porque há muitos cristãos, eu tive a oportunidade de conversar com uma moça até mesmo sobre justiça de Deus. Só que quando você está sofrendo, obviamente, ela vê só a dor, ela não consegue enxergar um Deus de justiça nobre, né? Tentando eliminar o mal pela raiz. E eu gosto de pensar, até aprofundando na palavra de Deus junto com essa lição, que é uma coisa só a justiça e a misericórdia, né? Somando com o que o pastor disse. Como se fosse uma moeda. Tem ali duas caras, mas não altera o valor dela, né? Se a gente for pensar sobre isso. Sendo bem sincera, eu acho que mesmo cristão, passando por dor, humanamente falando, existe essa dificuldade de entender a justiça de Deus. Por isso que é preciso a gente se colocar e pedir ajuda de Deus emprestando os óculos dele para nós. Né, eu costumo chamar isso de emprestar os óculos de Deus, é um chamado à fé, para que a gente mergulhe no que a palavra de Deus está dizendo, para que Deus abra os nossos olhos, a gente aprenda sobre quem Ele é, né, para que a gente possa enxergar como Ele. Como o pastor falou, Deus nunca quis, e a Bíblia nos retrata sempre sobre isso, e a gente está caminhando para um final. Né? Ele nunca quis que as pessoas sejam destruídas, essa nunca foi a vontade de Deus. Mas para quem está sofrendo, é interessante a gente pensar que Deus sempre vai ser justo. Pode você não entender agora, mas lá na frente você vai entender. Queria até exemplificar rapidinho sobre uma situação que eu vivi na minha casa, até conversando com a minha mãe. A minha mãe, ela me contou um impulso que ela teve de injustiça. No primeiro momento, ela não conhecia Deus e ela falou contra Deus, por sinal, né? Porque a primeira filha da minha mãe, na semana do aniversário dela, o moço chegou para carregar a compra e encostou a Kombi. Minha mãe já tinha meu irmão mais velho, né? Tava trocando, enquanto isso, a Kombi foi dar ré e a Kombi acabou pegando minha irmã. Então, minha mãe, naquele momento, ela perde toda a cabeça, ela blasfema contra Deus, ela fala que Deus não existe, ela quer ir contra, né, de alguma forma, aquele moço. E interessante é que o meu pai, ela até me fala que foi um ato de misericórdia, porque
ele já havia, depois de descobertas, né, ele já havia, o moço, infelizmente, já atropelado outras pessoas, sem querer, né, e o moço chegou pro meu pai e pra minha mãe e falou, olha, eu tô na mão de vocês. Eu tô na mão de vocês, porque a decisão tá sobre vocês. E a minha mãe, obviamente, o impulso de raiva, não acreditar que Deus existe e tal, que aquilo estava acontecendo com ela, já tinha decisão formada, mas meu pai olhou e falou, não, nós não vamos fazer nada. Então ali, aquele moço teve, de certa forma, minha mãe não deixou de sofrer. Nós estamos num mundo de sofrimento. Mas aquele moço teve a oportunidade de conhecer um ato de misericórdia. Então, eu creio que esse método de Deus, também pedagógico, muitas vezes é chamando como um megafone para nós a nossa atenção, de que nós estamos num mundo onde nós não precisamos se acostumar com esse mundo aqui, mas nós temos a esperança de que Jesus está voltando para a gente viver um mundo de paz. Amém. Por favor, Júlia, eu sei que, mas só para Pode pra falar, colocar um pastor. O ponto pastor é aqui. pastor, eu jamais vou falar pro pastor não falar. Que isso, mas só pegando um ponto naquilo que foi exposto aqui, a justiça também envolve conhecimento. Sim. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos e já teve vezes de falar alguma coisa ou tomar alguma atitude para meu filho que ele fala, pai, isso não é justo. E até eu explicar para ele que eu estou sendo justo, porque lá na frente ele vai entender, é muito empenho. Então, às vezes eu só falo, olha, eu sou teu pai, tô falando e acabou. Porque esse é o ponto. Eu começo a julgar justiça e injustiça a partir do presente. Eu não conheço todo o passado. E eu também não conheço o futuro. Então, algumas ações, elas podem parecer que não são justas da parte de Deus, porque eu não sei o propósito. E quando eu falo que eu não sei o propósito, eu gosto sempre de abrir esse parênteses. Não quer dizer que todas as coisas ruins que acontecem na minha vida, em algum momento, vai se converter para uma bênção, nem sempre. Às vezes as coisas vão acontecer, eu não vou entender porque aconteceu, ninguém vai se converter, não vai acontecer nada. Mas eu não sei o final da história. Então, pegando o que você falou, obviamente a sua mãe não acha justo, porque ela não conhece o final da história. Ela não sabe o desfecho no qual a família dela vai passar, ou como será esse desfecho para eles. Então, a visão de justiça de Deus é de alguém que age com segurança. Eu, muitas vezes, vou agir e penso, será que eu estou sendo justo? Porque eu não conheço o futuro. Talvez a minha ação possa trazer uma consequência terrível, porque eu não sei o resultado da minha escolha. Deus é alguém que, quando pratica a justiça, ela pode parecer estranha aos seres humanos, mas ele sabe o resultado dela. E o resultado dela, geralmente, é o melhor para nós. Então, esse é o ponto principal. A justiça envolve conhecimento. E eu queria aproveitar esse gancho, ainda ficando na justiça, porque eu acho muito importante, pastor. O senhor falou num ponto de ser pai. E eu me lembro de uma história de um pastor que contou que eu achei sensacional, exemplificando isso. O ato divino, né? Aquele impulso divino de proteção, de justiça da parte dele. E quem sabe vocês também consigam entender também. Achei muito interessante. Ele conta que ele foi num parque lá nos Estados Unidos, o Yellowstone, acho que é assim o nome, né? Não sei falar muito inglês ainda. Mas só que é interessante que para ir para esse parque, lá, esse parque existe alguns ursos. E para ir para esse parque, ele recebeu algumas recomendações, obviamente, né? E ele precisava comprar um spray contra o urso, de certa forma. Caso o urso viesse, eles receberam aquelas recomendações. Mas teve uma em específico que ele falou assim, olha, só tem uma situação que isso pode não acontecer, que não dê sucesso. O urso, né, se contra ali, não aceita o spray, porque eles perguntam, o spray vai funcionar? Só tem uma situação. Qual seria essa situação? Se você estiver entre uma ursa e os seus filhotes. Ali arrumou briga. Ela vai desistir ali de tudo, obviamente vai vir com tudo para atacar vocês. Graças a Deus não aconteceu nada, mas pegando no gancho do que o pastor está dizendo, é uma circunstância bem importante pensar, por quê? Porque a ira divina é como esse urso. Eu entendo dessa forma. Ela não vai tolerar ali o sofrimento, né? Com o sofrimento dos seus filhos. É um senso protetivo de Deus. E ele interfere como justiça para trazer o que a gente precisa. E o que ele sempre plantou desde o início, que é a paz.
Então, essa ira divina é uma resposta, né? Essa justiça, obviamente, das consequências de quem não aceita, mas de proteção também, para trazer paz e justiça para este mundo. E já que vocês pegaram aí no gancho sobre filhos, vocês acham que quando Deus ele precisa trazer o seu juízo para os seus filhos, ou quando ele precisa ser justo de fato, será que ele se entristece com algumas situações que ele precisa de fato fazer com que a gente passe? Muito, muito. É interessante pensar nisso, né, Júlia? Porque a gente pensa no coração de Deus. Ele adia o quanto pode o juízo. Ele dá várias oportunidades, né? A gente precisa entrar na mente de Deus. Ele é pai. Ele é pai, ele não quer que ninguém pereça. E a gente só vê nesse mundo, a gente tem dificuldades, obviamente, de perceber isso, porque esse mundo a gente só vê destruição. E às vezes a gente quer achar um culpado, e o culpado acaba sendo Deus, quando não se conhece ele. Mas só existe um juízo de Deus, depois de uma longa paciência dele. E eu creio que por isso que quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente fica apto a falar para o outro, ei, Deus está com o megafone, as destruições, o choro, gritando, tentando chamar a tua atenção, que teu mundo não é aqui, você não foi criado para cá. Então, sim, o coração de Deus, eu creio que sofre junto com a gente. E eu fico tentando imaginar quando Jesus esteve nessa terra. Quantas vezes, talvez dentro de si, ele não pensou em voltar para o céu, mas ele persistiu em ficar ali, porque ele sabia que Deus traria a justiça e traria a paz. Então ele sente a dor, sim. Ele sente porque ele quer todos nós perto dele. Ele é um pai. E o que ele tem preparado para mim, para você, a gente não consegue compreender, nem mente humana, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim, para você. Então ele sente muito essa dor. Amém. Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que toda vez que eu falo de juízo, eu leio ele, eu acho que ele resume muito bem isso. É Isaías 28, verso 21. Diz assim: o Senhor se levantará como fez no Monte Perazim. Aí depois vocês podem pesquisar sobre essa história, tem a ver com mortes também. Mostrará a sua ira como no vale de Gibeon. O Senhor se levantará para realizar a sua obra muito estranha e cumprir sua tarefa misteriosa. A Bíblia, em Isaías 28, diz que a obra do juízo de Deus é uma obra estranha ao caráter de Deus. Olha que doido isso aqui. Deus precisa cumprir a sua obra estranha para manter a ordem em meio ao caos que o pecado causou, mas isso não é a obra que parte da natureza de Deus. Deus é amor, e sendo um Deus de amor, ele é o Deus que promove a vida. Mas ele precisa manifestar o juízo, porque vivemos num mundo de pecado, porque o pecado exige uma eliminação completa e total do mal, para que os filhos de Deus vivam felizes para sempre. Mas a Bíblia diz que o ato de juízo de Deus é um ato estranho, ou seja, não faz parte da sua natureza. Mas ela é necessária uma vez que existe o pecado. A cabeça Uau, durante o episódio parece que vai uau. explodindo a cada resposta. Gente, pra gente já se encaminhar para o final, vocês possuem algum recado que vocês queiram mandar para os jovens que estão em casa nos assistindo? Se sim, esse é aquele momento, já que a gente já está chegando no final do ano. Bom, literalmente já estamos na semana já que vai se encerrar este ano. Vocês têm aquele recado final que Deus está ali atormentando a tua cabeça para você dar esse recado para o jovem que está assistindo? Sim, querido jovem, Deus conta com você. Deus conta com você e quanto mais você conhece dele, mais você consegue ser essa atalaia, essa sentinela ali, né? Como gritando, né? Como uma trombeta que Jesus está voltando. E que nós possamos juntos permitir Deus agir dentro de nós, porque ele é maravilhoso. A justiça que ele faz, por mais que seja um momento talvez de dor que você esteja passando,
o Senhor nunca deixou e nunca vai deixar de estar ao seu lado. Eu sei que a dor muitas vezes impede de você perceber isso agora, mas Ele é a rocha, Deus é fiel e Ele nunca deixa os seus filhos desamparados. Amém. Meu recado final, baseado nessa lição dessa semana também, que eu acho que é que na jornada da fé a gente vai ter muitas dúvidas em diversos momentos. Quem é Deus? Por que ele age como ele age? E o estranho de tudo isso é que na Bíblia Deus nunca tentou se provar. Então, você vai ler a Bíblia, Deus nunca vai colocar nenhuma evidência se ele existe, se ele criou. A Bíblia apenas afirma quem Deus é. E nós, como seres humanos aqui do outro lado, temos que tentar entender, né? A justiça de Deus, um Deus criador. E para mim o bacana da palavra de Deus é que Deus na Bíblia, ele faz questão de deixar algumas lacunas, algumas coisas que não são explicadas. E para mim isso é um meio de desenvolver a fé do ser humano e mostrar que nós, finitos e pequenos, não podemos explicá-lo por completo. Se há no seu coração alguma dúvida sobre quem Deus é, não olhe para um Deus da guerra lá do passado que destruiu povos, mas olhe para um Deus que ultrapassa as páginas da Bíblia e que hoje alcança o coração dos seres humanos. Amém. Não olhe para um Deus que era conhecido como Senhor das guerras, mas olhe para a cruz de um Deus que, na opção de destruir a humanidade toda e continuar com a sua obra salvífica, criando outros mundos, outros seres, ele decide morrer para te dar a vida eterna. E esse é o grito de Deus. Quem é Deus? Bom, Deus é inexplicável, mas teve um lugar na história que ele decidiu gritar para você qual é a sua essência. E esse lugar é o Monte Calvário, é na cruz. Gostaria só de finalizar só mais um teco, porque a história de Daniel mostra um momento muito claro ali. Daniel foi jogado na cova dos leões, onde muitos acharam que ele ia ser comido por eles. Mas se a gente pensar junto, ali não era o fim. Era só o palco, onde o céu poderia mostrar a força de Deus. Amém. Pensa nisso. Bom, já que eu vou pegar um gancho, então, na sua finalização. Raquel, tu poderia fazer uma oração pra gente? Eu sei que os jovens talvez estejam com o coração ali um pouquinho aflito, pensando, tá, o ano tá acabando, mas será que eu realmente fiz tudo o que eu deveria ter feito? Será que eu aproveitei da forma que eu deveria ter aproveitado? Ou aflito porque o que será de mim no ano que vem? O que eu vou fazer? Quais serão os novos planos? Se realmente vai dar tudo certo? Tu faz essa oração para de fato que eles encontrem uma justiça ou um amor, uma solenidade para eles poderem repousar um pouquinho os seus pensamentos para Claro, finalizar esse ano de fato grato. claro. Vamos orar? Maravilhoso Jesus, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, com a certeza e a convicção no coração de que muitos estão te ouvindo também. Que o Senhor se faz presente onde 2 ou 3 estão reunidos e que o Senhor está ao nosso lado, caminhando, Senhor, segurando a nossa mão. Se existem jovens ainda preocupados, ansiosos, que a tua palavra nesse momento, Senhor, e nos que há de vir, possa aconchegar a eles, ao coração deles, Pai, com o futuro, porque a tua palavra deixa clara que o Senhor se preocupa conosco. Muitos são o valor que o Senhor dá para as aves, muito mais nós temos valor. É assim que a tua palavra diz, que cada jovem aqui, como nós, possamos estar com o pé firmados na terra, mas que os nossos olhos estejam fixos em ti, no céu. Que nós possamos se sentir abraçados e no teu colo, Senhor, que nunca desampara os seus filhos. Obrigada por esse momento, por este aprendizado. E nós queremos te louvar sempre, Senhor, tendo no Senhor no nosso coração. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Gente, Deus seja louvado pela vida de vocês. Muito Amém. obrigada por vocês terem aceito o convite. Se vocês Amém. quiserem mandar um recado agora para alguém que está assistindo, alguém especial, podem ficar à vontade. Seu momento, pastor, Raquel. Gente, eu quero dar um beijo para minha família, para os meus irmãos aí. Uma galera do Chama Coral, voltei recentemente pro Chama Coral, já participei no Chama Coral. A galera que eu participei em missão, fiz 2 anos em missão. Então, meus amigos missionários, a gente vai fazendo aí
ramo adventista e os amigos que ainda irei conhecer depois deste podcast. Um beijo. Um abraço para minha família, para os jovens da Igreja do Boqueirão, para os alunos do Colégio do Boqueirão e para todo mundo que está nos assistindo aí. Que Deus abençoe você. Amém. Amém. Bom, gente, estamos chegando aí à conclusão de um ano de episódios, onde a cada semana você recebia uma notificação. Se não recebia, ativa o sininho para começar a receber, por gentileza. Mas tu recebia um sininho ou na quinta, a partir da metade do ano aí na terça-feira, com um conteúdo sobre a lição. Garanto a vocês que nenhum dos episódios foi gravado de qualquer jeito ou sem um estudo por trás dele. Nós temos uma equipe que contém ali muitas pessoas, muito mais do que vocês imaginam. Às vezes quem está em casa assistindo imagina que é apenas eu e a pessoa que está gravando que estamos aqui, mas claramente não. Foram depositados muitos finais de semana em prol desse ministério do Jovem Cast. Foram depositados muito tempo. Algumas renúncias também podem garantir que foi. E eu gostaria agora de fazer uma coisa que eu não tinha pedido antes, mas gostaria de convidar que a equipe, toda a galera, se alguém puder chamar, por favor, que viessem aqui. Porque a gente está completando um ano. E eu chorei nas outras finalizações dos outros trimestres, mas eu vou tentar me conter aqui agora, porque tudo isso foi iniciado com uma ideia maluca, segundo um dos nossos integrantes. Então eu vou pedir que vocês venham pra cá, por favor. Bruno, o nosso estagiário dito depois, tudo bem. Gente, Deus abençoe muito vocês. Em nome da equipe, em nome dos convidados que vieram aqui hoje também disponibilizaram um tempinho. Nós podemos dizer, pastor, aparece, por favor. O pastor não tá aparecendo. O pastor que é o ungido do Senhor e não tá aparecendo. Aqui, ó. Aí. Alisson, pode vir tu também. O Alisson, ele é o nosso novo contratado do Jovem Cast. Nós estamos iniciando aí um ano com não só um ano novo, mas também com novos integrantes na equipe, novas pessoas partilhando um pouquinho mais do amor de Jesus. Então, nós somos muito gratos a vocês, ouvintes, porque são vocês que tornam tudo isso uma realidade. Nós podemos levantar todos os dias, trabalhar para que esse ministério flua, mas ele depende totalmente de você. Totalmente da sua perseverança, do seu fato de sentar e assistir o episódio um dia, ou fazer as suas correrias assistindo. Mas nós somos muito gratos a vocês. Graças também à equipe que disponibiliza tempo. Totalmente gratos à família do Cris. Família completa, tá bom, gente? Até as cachorras, Gil, também. Mas nós somos muito gratos a todos vocês, da equipe, do ministério, da igreja que nos apoia, do distrito que nos apoia. Também você que não é da igreja, não é do distrito, mas você que nos apoia. Então, muito obrigada. Nós nos encontramos no próximo ano, semana que vem, com novos convidados muito importantes aí. Já fica o spoiler, semana que vem promete muita coisa, porque é a nossa comemoração de um ano. Então fiquem ligados que a gente vai estar aí postando muita coisa nova também nas nossas redes sociais. Deus abençoe muito vocês. Nós nos encontramos no próximo ano. Alguém pode parar? Você que vai editar mesmo? É você que vai editar mesmo. Pra variar, o nosso estagiário estava atrasado. Como vocês já sabem, estagiário sempre culpado. Ele trouxe a sua esposa queridíssima, maravilhosa, muito abençoada. Bom, gente, agora finalizando com todos vocês, novamente finalizando de volta, não vou falar nem um terço do que eu falei já. Muito obrigada, gente, a equipe, o tempo que vocês disponibilizaram, também a todo o estudo que vocês tiveram em volta em prol do ministério. Então, Deus abençoe muito vocês mesmo. E você que tá em casa também. E agora sim, gente, a gente se vê ano que vem. Tchau!